Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ainda nesse clima de adoração ao Senhor, de louvor, vamos orar. Pai, nessa manhã, ó Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós viemos à tua casa para cultuar o Senhor, para render graças ao teu nome. Nós viemos aqui, Senhor, para nos apresentar como sacrifícios vivos diante do altar. Receba, Senhor, a tua igreja que clama por ti, a tua igreja que te adora. Receba a tua igreja, Senhor, que busca pela tua face. E venha pelo poder do teu Espírito manifestar a tua glória, manifestar o teu poder. Falar aos nossos corações, Senhor. Receba este louvor, ó Deus. Receba este louvor como oferta suave ao Senhor. Receba, Senhor, a gratidão do nosso coração, do nosso entendimento, ó Pai. A gratidão da nossa alma, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará no meio da tua igreja, no meio do teu povo, para a honra e glória do teu nome. Alcança, Espírito de Deus, nesta manhã, cada coração. Alcança cada família, Senhor. O Senhor já está sondando cada coração. E é o Senhor que derrama poder, é o Senhor que derrama graça, é o Senhor que derrama a virtude necessária, Pai, para caminharmos contigo. Eis aqui, Senhor, tua palavra. Meu Deus, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Eis aqui a tua verdade. Senhor, eu me coloco diante de ti e me humilho na tua presença, Senhor, clamando que jogue o meu eu por terra e que o Senhor, ó Deus, possa me usar segundo a tua vontade. Que a tua igreja não veja a mim, meu Deus, mas veja a face do Senhor. Que a tua palavra seja revelada pelo Espírito de Deus ao coração da tua igreja. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Hoje nós temos um assunto muito especial. Hoje nosso tema é algo que o Senhor me revelou, colocou no meu coração como uma necessidade, primeiramente, irmãos, para mim. E eu creio que o Senhor também vai revelar como uma necessidade aos irmãos. Eu vou pedir que os irmãos abram em Filipenses 2, 5 a 9. Nós vamos ler essa passagem. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que nesta manhã, no nosso coração, haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, por sua humildade, por não se julgar o maior, porque ele reconheceu a autoridade de Deus Pai na vida dele, porque ele cumpriu o que o Senhor o determinou, porque ele se sacrificou por amor à minha vida e à sua vida. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre
que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Até aí, por enquanto, irmãos. Jesus se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória e veio à terra por mim e por você. Jesus abriu mão de toda a glória de estar nos céus. E por amor aos pecadores, se entregou numa cruz, moído, humilhado. E o que isso é para nós hoje? Jesus é um professor, né, irmãos? Jesus é aquele professor que tudo que Jesus passou, ele não precisava passar, mas ele passou para ensinar a mim e a você. Toda humilhação que um homem pode imaginar, estou sendo humilhado. Jesus experimentou na carne. Estou sendo perseguido. Jesus experimentou na carne. Estou sendo desprezado, abandonado. Jesus viveu isso na carne. Ele precisava passar por tudo isso? Não. Ele não precisava. Ele só passou por tudo isso porque Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para a sua família. Porque Ele já pensava em nós aqui hoje reunidos. Lá na cruz, Ele já pensava no que nós hoje estaríamos vivendo. E as nossas motivações para estarmos aqui na presença dEle. Jesus se esvaziou de si mesmo. O orgulho, irmãos, é algo que não faz parte da vida de Cristo. Porque hoje nós vamos ver que o orgulho, ele é a maior barreira para você ter intimidade com Deus, para alcançar a sua bênção, para ser realmente a imagem e semelhança de Deus. O orgulho tirou um anjo, um querubim dos céus. A vaidade, o desejo de ser melhor, de ser maior, tirou o anjo, um ser criado para a glória de Deus, jogou no inferno, porque esse é o destino dele. O orgulho é o início da queda do homem. E quando nós não percebemos esse orgulho, nós acabamos arrolando as pessoas que estão ao nosso redor, levando-as junto conosco, por falta de temor. A palavra do Senhor, em Lucas, nos diz que Jesus, ensinando sobre humildade, fala aos discípulos que se você for a uma festa, não se preocupe em tomar os primeiros lugares. Porque, de repente, você pode passar uma vergonha de esse lugar ser reservado para algum convidado, para algum padrinho. E aí você será convidado a se retirar e voltar lá para trás. Porque Jesus ainda completa que quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Porque Jesus faz tanta questão de, como professor, ensinar isso para você, para mim, ensinar isso aos seus discípulos. Quem se humilha será exaltado. Foi isso que nós acabamos de ler em Filipenses. Ele se humilhou e o Pai o exaltou sobre todos, todo nome, sobre todas as nações, sobre todos os reinos. Esse é Deus, esse é Jesus. Preocupar-se em ocupar os primeiros lugares, às vezes, é apenas uma forma de satisfazer o ego. É uma necessidade de ser visto. Você não precisa disso. Quem te vê nesta manhã é o Senhor. O Senhor está te vendo. Certamente, há muitas preocupações
de quando alguém vai notar o que eu faço. Não se preocupe com isso. Quem traz honra é o Deus poderoso. Jesus foi honrado porque se entregou, porque se humilhou, porque não se preocupou em ser o melhor. E hoje, o orgulho e a necessidade de se fazer melhor, de se fazer mais útil, tem nos distanciado da presença do Senhor. Em 1 Pedro 5, vou pedir que abram, por favor. Em 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Em seguida, nós vamos abrir em Tiago 4:10. Você pega meus óculos? Obrigada. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Filipenses, 1 Pedro 5, 5 e 6. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, mas Ele dá graça ao humilde. Irmão, se você está se apresentando diante de Deus com orgulho, com soberba, saiba que Deus está resistindo à sua oração. Se você está na casa do Senhor, fazendo algo para o Senhor, se você está em algum lugar, fazendo algo cuja motivação não seja o amor ao Senhor, saiba que o Senhor está resistindo a você. E para que o Senhor não resista à sua entrega, nós precisamos jogar o orgulho por terra. A necessidade, a vaidade de parecer perfeito. O Senhor não está te cobrando nesta manhã perfeição. O Senhor não está te cobrando nesta manhã um padrão. O Senhor está te cobrando verdade, sinceridade, amor. A única motivação para estarmos na casa do Senhor precisa ser o amor. Fora disso, é vaidade. Fora disso, o orgulho prepondera sobre as nossas almas. Portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, porque Ele, a seu tempo, te exaltará. É no tempo dele, não é no seu tempo. O seu é dele, é do Senhor Jesus. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E o que significa se humilhar? O Senhor não quer te humilhar. Jesus, nesta manhã, não quer humilhar nenhum dos filhos dele aqui. Jesus quer que você, que nós nos humilhemos diante dele. Jesus quer que nós nos rendamos em contrição de espírito, em verdade. Jesus não quer um serviço realizado a ele, um serviço realizado para si mesmo, com roupagem de que é para Cristo. O Senhor não agrada do orgulho. E nós vivemos, todos nós, numa linha muito tênue entre a verdade de quem somos e o orgulho que há em nós. Este é um mal que a nossa alma grita em nós, ordena em nós: vaidade, orgulho, lugar de exaltação. Este é um lugar que a nossa alma aloprada
grita em nós e nos tira da presença do Senhor. E nos tira da verdade que é Jesus Cristo. E o que é a alma, né? Hoje eu até falei na sala do batismo. A nossa alma é a parte arrogante que há em nós. É a parte arrogante que nos tira, às vezes, do entendimento do que é viver em paz, do que é sentir em paz, do que é confiar em Cristo, do que é colocar nas mãos de Deus e descansar, de termos esperança. A nossa alma faz com que nós percamos a esperança. E é por isso que Davi fala com ela, com a alma dele. Nós devemos falar com a nossa. Davi fala assim: aquieta minha alma. Olha para o seu Criador. Olha para os benefícios do seu Criador. Nós precisamos ordenar nossa alma. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Para que o Espírito de Deus manifeste toda a vontade que é boa, perfeita e agradável, a sua vida, a minha vida, a esse ministério, a essa igreja, as nossas famílias. Em Tiago 4:10, nós vamos ver novamente: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tanto Tiago quanto Pedro reconhecem a necessidade de um coração humilde. E é interessante que Pedro demorou para aprender isso. Que Pedro foi aquele que, antes de verdadeiramente entender quem era Jesus Cristo, achou que era o próprio braço, que era a própria força, que era o próprio eu, que resolveria todos os problemas. Não é uma decisão do eu, precisa ser uma decisão do Espírito. Submeter-se a Deus é humilhar-se a Deus. Resistir ao diabo. Porque senão o Senhor vai nos resistir. Há um salmo que diz que o Senhor se mantém longe daqueles que agem com orgulho. Significa que você, se está com o coração com uma ponta de orgulho, cuidado, porque senão o Senhor vai se manter à distância de você. Eu não sei por que o Senhor não me ouve. Examina seu coração, examina o meu coração, para entendermos as nossas motivações. No Salmo de Davi 13, na parte B, diz assim: eu afligi minha alma em oração e jejum. Afligir a minha alma. E quem é que quer afligir a própria alma? Nós precisamos afligir nossa alma. Nós precisamos constranger nossa alma. Constrangê-la diante do sacrifício da cruz. Constranger nossa alma com as situações que são favoráveis ao pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha alma e a sua estão gritando ali dentro de nós. Sabe? Ingratidão, lamúria, perguntas que não nos aproximam do Senhor, mas a minha alma e a sua, sabe? Todos nós entendemos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Há poder suficiente nele para curar, para salvar, para resgatar e para transformar. É a transformação de vida. É a transformação de vida quando a gente joga o orgulho por terra. E é fácil? Não, não é fácil. E o Senhor nos dá um ensinamento através do jejum. Quando Davi fala
que afligiu a alma através do jejum, irmãos. E aí vem algo que o Senhor falou muito comigo durante a leitura desses textos todos que veremos hoje. O jejum está ficando fora de moda na minha casa. E eu falo isso com o coração quebrantado. Minha igreja não jejua. Minha igreja não jejua. O jejum aflige a sua alma, o jejum te aproxima do Senhor. E nós vamos ver como o Senhor ouve o seu povo através do jejum. Nós vamos ver o que significa o jejum para o servo do Senhor. Mas, irmã, eu não tenho hábito de jejuar. Irmão, eu vou ter que te dizer que se você é crente, você precisa aprender que isso é uma orientação do Senhor. Não é do seu pastor, não é da igreja, não é minha, é daqui, é da palavra. O jejum é uma forma, é um caminho de afligir a sua alma. E você se aproximar e se humilhar diante de Deus. O jejum é uma forma de se humilhar na presença do Senhor. Nós vamos ler em 1 Reis, capítulos 21. Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia no capítulo 21, versículo 17. Nós vamos ler uma boa parte dele. Vamos ver como o jejum pode mudar uma história. Vamos ver como o jejum pode tocar o coração do Senhor. Vamos ver como a humilhação diante do Senhor através do jejum move o céu. E move, irmãos. Porque eu tenho certeza também que se eu perguntar aqui a alguns irmãos, vocês vão dizer para mim, eu tenho experiência de um tempo que eu jejuei e que o Senhor trouxe resposta. Porque eu me humilhei diante do Senhor. Em 1 Reis 21 diz, então veio a palavra do Senhor a Elias. Irmãos, o rei Acabe foi um dos reis mais perversos que governou Israel. O rei Acabe representa uma manipulação, uma inveja, um orgulho, uma capacidade de tirar a vida, de matar, por causa da desobediência. Orgulho é uma palavra que resume bem Jezabel e Acabe. E Acabe tinha um vizinho, Nabote, dono de uma vinha. E Acabe viu a vinha do vizinho e achou por bem possuí-la, porque achou que aquele homem era pouco para o que tinha. Ou seja, o que o outro tem é o que eu mereço. Não satisfeito com tudo que possuía, ele queria aquilo que era do outro. Não satisfeito com os desmandos que já podia fazer e que fazia, a vaidade, o orgulho, a inveja fez com que ele, sob orientação da mulher Jezabel, fez com que ele matasse Nabote. Ele matou um homem, se apossou dos bens daquele homem. Sua motivação, inveja, orgulho, vaidade. Foi isso que fez Acabe matar Nabote. Inveja, orgulho, vaidade, foi isso que fez com que os fariseus entregassem Jesus. Medo de perder a posição. Inveja, orgulho, vaidade. Tirou o querubim do céu. E então, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria.
eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás dizendo, recado do Senhor para Acabe. Assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? E ele disse, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Quando chega Elias diante de Acabe, Acabe já sabe que tem alguma coisa, né? E fala, já me achaste? E então, no versículo 21, eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe a todo o homem, tanto escravo como livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar Israel. E também, acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe, na cidade, os cães o comerão. O que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe. Irmãos, vejam como o Senhor descreve Acabe. Que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então, a inveja, o orgulho, que levaram esse homem a cometer esses crimes, é a mesma inveja, é o mesmo orgulho, que fazem ainda hoje. Pode ser que não para matar alguém, mas pode ser que você ou eu estejamos matando sonhos de alguém, estejamos tirando alguém dos caminhos do Senhor com um testemunho de orgulho e vaidade. Olham para mim e para você e vão dizer, mas é um servo do Senhor? Eu não quero ser assim. E isso é muito grave, é muito sério. O Senhor fala conosco. Sabe aquela necessidade que a gente tem de ser ouvido pelo Senhor? Essa necessidade é a mesma que o Senhor tem de te ouvir e me ouvir falando dele, manifestando a glória dele. E para manifestar a glória dele, nós precisamos nos humilhar diante dele. Nós precisamos nos submeter a ele, porque a obra é dele, é para ele. Não é nossa. Não somos nós quem fazemos. Se o Espírito Santo de Deus for retirado de você e de mim nesta manhã, nós nem da cadeira nos levantamos, nem de pé podemos ficar, porque sem o Espírito de Deus, nós não somos capazes de nada, absolutamente nada. E então, nós veremos, a nossa expectativa em relação a Acabe, é que o Senhor não deu oportunidade para esse homem. Porque esse homem pecou contra os céus. Mas nós vamos ver o que o jejum fez na história de Acabe. Pode colocar os demais versículos. Acabe fez grandes abominações, seguiu ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel.
Sucedeu, pois, olha esse pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, reconhecendo que Deus é capaz de cumprir suas promessas, Acabe rasgou suas vestes, cobriu sua carne de saco e jejuou. E jazia em saco e andava mansamente. Acabe usou a estratégia para tocar o coração do céu. Ele jejuou. Ele se humilhou. Mas esse homem, a minha expectativa e a sua em relação a ele são as piores expectativas. Mas quando esse homem jejuou, quando esse homem se humilhou, quando ele se vestiu de saco, se fez pequeno, então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, eu não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre sua casa. Irmão, o Senhor teve compaixão, misericórdia, e olha o que o Senhor fez por este homem. O que ele não há de fazer por você e por mim através do jejum. Através do jejum, em que ele se mostra humilde e contrito, ele toca o coração de Deus. Através do jejum, você pode tocar o coração do Senhor. Através do jejum, Deus pode realizar na sua vida aquilo que você já nem acredita mais. Deus fez na vida de um perverso. Na vida de um perverso já condenado. Deus teve misericórdia. Deus se compadeceu. Eu imagino, irmão, você que se levanta em propósito de jejum por seu filho, por seu esposo, por sua esposa, por seu trabalho, por sua família, o que o Senhor não fará? E o jejum, ele é um tempo em que nós vamos sacrificar nossa carne. Eu estou falando, irmãos, de jejum, de alimento físico mesmo. Aquele alimento que... Eu não estou falando daquele jejum que às vezes nós fazemos. Olha, essa semana eu não farei, eu não abrirei as redes sociais. Eu estou falando daquele jejum em que você sacrifica a sua vontade de se alimentar, de alimentar seu corpo, de alimentar o físico, para você alimentar o espírito, através da oração. Eu tenho várias experiências assim, com jejum e com pessoas jejuando comigo, que são períodos, né, em que as pessoas são muito tentadas. A gente começa a jejuar, parece que Satanás, o céu tem que se mover, porque Satanás quer impedir o seu jejum. Por que isso? Porque Satanás não quer ver você se humilhando para Deus. Satanás não quer que você faça o sacrifício para Deus. E quando o Senhor falou comigo, a minha igreja não tem jejuado. Irmãos, aqui é o lugar de falarmos do jejum, da oração, do inferno, do pecado, da volta de Cristo, do arrependimento, da necessidade que nós temos de nos posicionar. Queremos o tempo todo que o Senhor nos ouça. E como diz o salmista, o que farei eu, Senhor? O que eu posso fazer em troca de todos os benefícios que o Senhor me tem dado? Irmãos, o problema,
às vezes, que está na nossa vida, ele é 20% da nossa realidade. Vou citar uma situação. Por exemplo, às vezes a pessoa está com um problema com o filho. Às vezes também ela está tão focada naquele problema com aquele filho, que ela se esqueceu que tem uma mãe, que tem um pai, que tem uma esposa, que tem um esposo, que tem amigos, que tem o Senhor Jesus para restaurar, para curar, para salvar. Às vezes o foco fica tão grande naquele problema que o resto fica aniquilado. Quando nós jejuamos, nós deixamos de olhar para o problema, olhamos para a cruz, para o sacrifício da cruz, para o poder que há no nome de Jesus para transformar a nossa história. Acabe teve uma história mudada. Ele foi, sim, punido. Mas vocês viram como o Senhor teve compaixão deste homem? Humilhar-se no jejum é princípio de comunhão. Orai e jejuai. Irmãos, o que o Senhor Jesus nos fala do jejum? O jejum não é para que o seu amigo saiba que você está jejuando. O jejum não é para que o seu esposo ou a sua esposa tenham ciência de que você é muito bom em estar jejuando. Jejum é secreto, é você e o Senhor. Quem jejua e divulga seu jejum, já perdeu já deu a glória para si. É princípio de vaidade. Muitas pessoas gostam de dizer, eu estou num jejum tal. Eu estou fazendo jejum de Daniel. Faça. A quem interessa seu jejum? Ao Senhor Jesus. As pessoas ao redor não precisam te ver como o crente perfeito que jejua, que ora. Essa imagem você constrói para Deus. É para o Senhor, não é para o homem, é para Ele. Então, se você jejuar, faça como Jesus disse. Lave o rosto. Bote à disposição no seu coração. Glorifique. Não fique com uma cara de quem comeu e não gostou. A cara de desânimo. Ai, coitado de mim, hoje eu estou com fome. Não comi nada ainda porque eu estou de jejum. Você está jejuando para si mesmo, não é para o Senhor. Jejum é no secreto. Jejum é intimidade. E a força que tem um jejum em intimidade com o Senhor. Ah, irmãos. Às vezes a gente jejua 1 ano, 2, 3, 10 anos. E a gente vê que o Senhor estava ali, recebendo, acolhendo cada momento de sacrifício. Glória a Deus por isso. Ele está recebendo o sacrifício sincero, verdadeiro. Nós vamos ver no livro de Esther, no capítulo 4, versículos 15 e 16. Nós vamos perceber que o povo judeu poderia ter sido destruído se não fosse através de um jejum. Uma armadilha contra o povo do Senhor foi feita. Uma armadilha contra a minha e a sua vida é feita todo dia por Satanás. Não se engane, a igreja não pode ter medo de falar que o inferno existe e que Satanás tem trabalhado para levar sua alma para lá. E ele tem trabalhado para isso. E o orgulho é uma forma de nos levar para o inferno. Quando, no livro de Esther, capítulo 4, 15. No livro de Esther, nós temos a rainha que se dispõe a jejuar e fazer com que suas servas, com que seus servos também jejuassem, para ser atendida pelo rei,
para clamar misericórdia pelo seu povo, para desfazer um decreto de morte ao seu povo, nós vamos ver resposta. Porque onde tem jejum na Bíblia, tem resposta. Onde tem jejum aqui, tem resposta do céu. O céu se abre diante daquele que se humilha em oração, em jejum diante do Senhor. Você coloca para mim, por favor, Caio. Esther, capítulo 4, 15. Então disse Esther que tornassem a dizer ao primo Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. Jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim eu irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Olha a humildade dela aí, olha, se eu tiver de morrer, eu vou morrer. Porque ninguém pode entrar na presença do rei, se não for permitido. Mas vamos jejuar. Vamos mudar o decreto. Irmão, vamos jejuar. Vamos mudar o decreto sobre a sua história. Vamos mudar a história daquele que está perdido através do nosso jejum. E eu fico muito constrangida, porque às vezes nós nos lembramos de jejuar quando estamos com uma necessidade. Preciso de uma porta de emprego, eu jejuo. Eu preciso de uma bênção, eu jejuo. Mas o verdadeiro jejum, a motivação dele é te aproximar do Senhor. Sabe aquele dia que você fala, eu vou jejuar para que o Senhor me encha do Espírito Santo. Eu vou jejuar para que ocorra comigo o esvaziar de mim mesmo. Para que o Espírito de Deus encha a minha alma, encha o meu coração. Este jejum agrada ao Senhor. Esvaziar-se de si mesmo. Deixar o Espírito de Deus mover a sua alma, mover seu coração. Transbordar na sua vida. Através do jejum. No versículo 16, Caio. Por favor. Depois nós vamos ao capítulo 5 primeiro. 17, por favor. Então, Mardoqueu foi e fez tudo conforme Esther lhe ordenou. No capítulo 5, no versículo 2 a 6. E sucedeu então, olha a resposta. Onde tem jejum, tem resposta de Deus. Sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. O rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. No próximo, então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até a metade do reino eu posso te dar. No 5 e 6 ainda. Então disse o rei, fazei apressar a Amã, para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. 6. Disse o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? E se fará ainda que a metade do reino. O Senhor também é o mesmo. Deus não mudou. O caráter de Deus é imutável. O Senhor é esse mesmo Deus que recebe o seu jejum e te pergunta, filha, qual é a tua petição? Filho,
o que você deseja, o que você precisa. Se achegai ao Senhor, através do jejum, através do sacrifício do jejum. Em Jonas, no capítulo 3, versículos 6 a 10. Em Jonas, nós temos algo muito especial, né? Porque Jonas é rebelde. E na sua rebeldia, ele diz, não vou fazer o que Deus quer. Porque, isso é na minha versão, tá, irmãos? Porque Nínive não merece. Povo pecador, povo que não atende os princípios de Deus, eu vou me abster. Vou sair para outro lugar, vou embora e não quero saber. Então, nós sabemos da história que Jonas vai parar na barriga do peixe. E Nínive, que realmente era uma cidade predestinada à destruição pelas mãos do Senhor. Qual era o medo de Jonas? Não vão me ouvir. Mas não é Jonas que ia mudar a mente de Nínive. Não era Jonas que iria converter Nínive. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O homem não pode levar palavra alguma ao seu coração. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E então, Jonas, quando decide atender à vontade do Senhor, aquele povo ia ser destruído, e Jonas estava lá debaixo do um pezinho de mamão. Eu imagino que quando ele estava fugindo do sol, ali debaixo, estava muito confortável para ele, e Deus então mata o pé de mamão, e ele fica no sol, e Deus fala com ele, por que você está irado por causa de uma planta? E não está irado, então, com a destruição de criaturas, meus filhos criados, obras de minha mão. Então Jonas vai falar para Nínive. A palavra de destruição também chegou ao rei de Nínive. E ele se levantou do trono e tirou de si as vestes, cobriu-se de saco, sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhe dês alimento, nem bebam água. 8. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Irmãos, nós temos um Deus misericordioso. Esse povo que fazia o que era mal aos olhos do Senhor estava destinado à morte. Mas o Senhor manda uma palavra para eles: arrependei-vos, achegai-vos até mim. E esse povo ouve. Esse povo poderia ter sido destruído imediatamente se não tivesse ouvido a voz de Deus. Essa voz que fala, clama a mim. Arrependei-vos. Aproxime-se, se achegue. Eu sou o Deus da misericórdia. Sou eu quem te socorro. Então, próximo. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Até os animais ficaram em jejum. Até os animais jejuaram. E aí eles creram. Por que eu sei que eles creram? Porque eles se dispuseram a jejuar já pensando assim: vamos jejuar. Quem sabe
o Senhor não tem compaixão de nós e aí então não pereçamos. Vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar, porque assim, quem sabe, tocamos o coração de Deus. Eles tinham certeza dos seus erros. Eles poderiam não ter importado com as palavras do profeta. Eles poderiam ter dito, isso é uma bobagem, ninguém aqui vai ser destruído. Ou, não queremos nos converter dos nossos maus caminhos. Eles poderiam ter dito isso. Mas eles fizeram a escolha certa. A escolha da humilhação diante do Senhor. A escolha da humildade, do arrependimento. A escolha do jejum. A escolha da oração. E eles receberam resposta de Deus. Porque onde há jejum, onde há oração, há resposta de Deus. Próximo versículo, Caio, por favor. E Deus viu a obra deles, como se converteram no seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Deus teve misericórdia desse povo, porque esse povo jejuou. O que Deus não poderá fazer para você, para mim, através do nosso jejum, do nosso quebrantamento de espírito. O que o Senhor é capaz de fazer quando você jejua, quando você ora, quando você clama. Irmãos, e nós concluímos a importância de nos humilharmos ao Senhor. Porque o orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. Em 2 Crônicas 7:14, há uma palavra que todos nós, eu creio que toda a igreja deve saber até de cor. Nessa palavra, o Senhor, Ele dá 4 passos do homem para apresentar 3 respostas do céu para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo somos nós. Nós nos chamamos, nós nos denominamos povo do Senhor. Nós somos a geração eleita, nós somos o povo santo do Senhor. Então, se nós que nos denominamos povo do Senhor, olha o que ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se humilhar, meu povo se humilhar. Primeiro passo, primeira atitude, primeira escolha. Eu vou me humilhar aos pés do Senhor. Eu vou me humilhar em jejum aos pés do Senhor. Eu vou me apresentar com coração quebrantado, com contrição de espírito aos pés do Senhor. Se o meu povo que orar, olha, orar, oração é intimidade. Oração não tem lugar determinado. Oração não tem momento determinado. Eu oro só de manhã, eu oro só no almoço para agradecer. Não. Oração é intimidade ao longo do seu dia. É o seu glória a Deus. É o Senhor. Isso aqui, Senhor, eu vou passar por aqui. É lícito que eu passe. Oração é dizer: Senhor, está aqui esta porta. Foi o Senhor que abriu. Senhor, eu estou perdido porque hoje eu estou aflita, eu estou cansado, eu estou angustiado e é só o teu Espírito para me socorrer. Oração é intimidade. Oração é sinceridade. Pai, hoje eu não estou aguentando, Pai. E vem o Espírito de Deus, renova as nossas forças, renova o nosso ânimo e nós caminhamos. Oração é intimidade. É por isso que ele fala que se esse povo se humilhar, se esse povo orar, olha que ele diz: buscar a minha face. Como é que eu busco a face do Senhor?
Eu busco a face do Senhor aqui, olha. Eu busco a face do Senhor, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu busco a face dele na verdade. Eu busco a face dele em oração. Eu busco a face dele conhecendo mais do que ele tem para me ensinar na palavra. E se o meu povo se converter dos maus caminhos? Consequentemente, olha o que Deus faz. Olha o que o Senhor fará por você e por mim quando nos humilharmos, quando jejuarmos, quando orarmos, quando nos apresentarmos com o coração sincero. Sem vaidade, sem orgulho, sem necessidade do eu, sem necessidade do holofote, sem necessidade do palanque, sem necessidade do aplauso nem do reconhecimento. Mas quando tivermos um coração sincero, verdadeiro diante dele, olha o que o nosso Deus pode fazer. Eu ouvirei dos céus. Porque a Bíblia também nos fala que o Senhor está com os ouvidos atentos à nossa oração e as mãos estendidas para nos abençoar. Elas não estão encolhidas, elas estão estendidas. Eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Quantos de vocês desejam que o Senhor sare a sua terra? Olhem para o nosso redor. Nós estamos caminhando para a volta de Jesus. Os sinais estão aí, as pessoas negam, o Senhor chamando ao arrependimento, o Senhor chamando para junto dele. Os sinais estão aí, hoje mesmo, conversando com os alunos da sala do batismo. Duas coisas nos vieram. No que a Bíblia fala, né, que quando na volta de Jesus, todo olho verá. Eu penso que naquele tempo, ou nossos pais deviam pensar, lá na década de 80, como todo olho verá? A coisa acontecer em Israel e o mundo todo vê? Na semana passada, vimos todos em tempo real o domo de ferro, que é o escudo de Israel antimíssil, derrotando os mísseis, os drones do Irã. Assim, estava acontecendo lá. E o mundo inteiro já estava vendo. Né? É uma coisa assim, o Senhor já sabia. Hoje, quando a gente fala assim, em a marca da besta, vamos ter cuidado com o que está por vir. Porque muitas situações estão nos constrangendo a entrar no caminho do pecado. A achar normalidade no pecado. Achar normalidade no erro. Caminhar com o erro. E ainda se denominar povo do Senhor. Irmãos, hoje eu clamo ao Senhor que esta palavra ela venha arder no coração de cada irmão, de cada irmã. Que amanhã, na segunda-feira, você comece o seu propósito de jejum. Você entenda essa necessidade de se humilhar, de se sacrificar ao Senhor. Você busque suas respostas diante do altar de Deus. De forma bem íntima, bem particular, bem secreta. Bem secreta. Só você e o Senhor. O louvor vai tocar, vai cantar. E eu vou pedir aos irmãos que sentiram a necessidade de se humilharem diante do Senhor, de se apresentarem no altar do Senhor, de clamar ao Senhor, perdoa-me, Deus. Eu quero ser mais cheio, eu quero estar mais na tua presença.
Eu quero jejuar. Eu quero orar mais. Volte ao primeiro amor. O Senhor me revela quantas pessoas dentro da casa do Senhor precisam voltar ao primeiro amor, ao tempo de oração, de jejum, de leitura, de busca da palavra, da verdade. Quantas pessoas precisam estar de volta para o papai. Eu vou pedir aos diáconos, a pastora Kelly, aos pastores todos, que venham à frente. Nós vamos orar com vocês, nós vamos clamar ao Senhor. E que seja um momento muito particular, de muita intimidade. Um momento em que você decide se humilhar para o Senhor. Em nome de Jesus.